Olá pessoal, eu sou a Nayana Bregolato, estamos aqui pelo Congresso Nacional Saúde Sem Limites. Vamos falar hoje com o Luiz Fernando Sarmento, vamos falar sobre saúde, o que está ao meu alcance. Bom dia Luiz, tudo bem? Tudo bom, tudo em paz. Luiz, muito obrigada por estar aqui nos recebendo em sua casa, por estar compartilhando sua experiência, sua sabedoria. Muito obrigada. Adorei a sabedoria. Eu estou gostando de amadurecer. Porque eu estou me sentindo cada vez mais saudável, assim. Mais saudável no sentido de mais tranquilo na vida, né? O meu indicador tem sido o humor. Né? Se eu estou bem-humorado é porque está bom. Se eu estou mal-humorado, o que é que eu tenho que fazer para melhorar esse humor? Né? O que é que está ao meu alcance para melhorar esse humor? Então, eu tenho a sensação de que essas coisas que eu fui aprendendo na vida, eu estou tentando colocar em prática agora. Né? Tem umas referências fortes, né, de convivência com amigos, de leituras, e eu sei que eu estou gostando de viver. Né? Então, saúde para mim está ligado ao gosto pela vida. O gosto de viver, o prazer de viver. Eu tenho dado muito valor aos afetos. Né? Eu estava brincando outro dia que Karl Marx, ele se enganou, que o grande capital, na verdade, é o afeto. Né? Boa, gostei. O Reich percebeu uma coisa interessante, que ele era psicanalista, né, com Freud lá, ele tinha 22 anos, Freud 56, tinha uma diferença, mas ali começando, ele formou-se em psiquiatria, e no que eu entendi, ele percebeu que mais do que as palavras, o tom de voz, o corpo falava. E aí, a partir daí, ele começou a interferir no corpo para chegar à memória afetiva. Um exemplo para mim típico é uma pessoa que não pode falar em casa, não pode falar no trabalho, ele acaba tensionando tudo aqui, e se torna cronicamente tenso nessa parte. Ele contrai a musculatura tanto para não falar que ele fala assim. Então, num processo terapêutico, onde cria-se uma relação de confiança entre terapeuta e paciente, cliente, se o terapeuta, nesse caso específico, trabalha aqui, massageia aqui e dissolve essa tensão, o que tende a aflorar é a memória do que aconteceu, a memória do que provocou aquela tensão. Sim. E a expressão daquele sentimento contido. Então surge muita raiva e desbloqueia. Então, isso colocando na preocupação de quem se preocupa constantemente, quem carrega o mundo nas costas. Isso eu acabo internalizando no meu corpo as repressões que eu internalizo. O meu corpo carrega a minha história. Então o Reich foi me aproximar das minhas emoções através do meu corpo e através, naturalmente, do entendimento e do sentimento disso, da revivência disso, mas aí acolhido pelo terapeuta e revivenciando e recuperando a minha liberdade. Entendi. E você teve resultados concretos com essa... Meu apelido era Luiz Seguin, e com isso eu me postei, pra você ter ideia, só trabalhando os olhos, que era trabalhando a musculatura, de repente, no processo terapêutico, de repente eu me vi, eu estava em posição fetal, e como se eu tivesse com 2, 3 anos de idade ali, com o olho muito fechado, com medo daquela alma do outro mundo, do mundo sem cabeça, que falaram ali na porta de casa, os vizinhos conversando e contando aqueles casos de cidade interior. Sim. Eu, criança, ouvindo aquilo, quando me botava na cama, o medo tão profundo que eu fechava o olho tanto. Nossa. Que distorceu. Aqui, talvez, a origem do meu distúrbio ocular. Quando eu, adulto, em terapia, exercitei a musculatura, recuperando a mobilidade, a flexibilidade, aflorou o medo. E você descobriu com os exercícios a origem emocional desse. Olha, e aí, fantástico. a partir daí foi chegar perto desse medo, e aí também todo o corpo se movimentando, abrir o olho, parar de usar óculos durante 3 anos. Eu passei de 4,5 graus para 0,75. Nossa. Foi uma coisa aí, pomba. A sexualidade aflorou toda,
E foi o período mais fértil da minha vida, que eu suportei até certo ponto. Depois de 3 anos eu voltei um pouquinho, mas essa coisa ficou em mim. Então hoje eu navego dentro do que é possível, considerando minhas defesas e tudo. Então, Reis para mim abriu um campo que foi importantíssimo para mim, importantíssimo mesmo, né? Assim, é um marco na minha vida. O catecismo um marco como constrangedor. Sim. E o Reis como um marco libertário. Ótimo. E a partir daí, qual foi o caminho que você foi trilhando nas pesquisas e vivências na área de saúde? Olha, eu acabei me aproximando, eu tinha vergonha de falar isso, porque eu mudei de profissões, de funções na minha vida mais de 90 vezes. E cada vez que eu mudo de função, é novo, e eu morro de medo. Então eu passo 3, 4 dias sem dormir, depois eu percebo que eu sei fazer aquilo, né? Mas mesmo sabendo que eu saberei fazer, vem os medos. A mudança é aquela coisa. Eu descobri também, são pequenas coisas que eu fui descobrindo, porque eu controlo o que eu não confio. E eu percebo hoje que o mundo, basicamente, o que gasta mesmo é controle. Tudo. Quer dizer, desde controlar o dinheiro, controlar não sei o quê, tudo isso é controle. Mas na medida que eu tenho uma relação de confiança, eu não preciso controlar, eu relaxo. E daí os afetos. Os afetos me aproximam do descontrole, do não controle, de eu ficar mais leve e tudo. Eu acabei me aproximando muito da área psi. Uhum. Eu tenho a impressão, Nayana, que há algo misterioso que me protege. E que deve proteger a cada um. Né? Eu me arrepio de falar isso porque é impressionante. Se eu estou focado em alguma coisa, se eu tenho algum sentimento, algum pensamento, daqui a pouco eu começo a olhar e as coisas vão chegando em mim. Então, tem alguma coisa que me avisa e quando eu estou atento, e normalmente eu estou atento quando eu relaxo. Às vezes é de madrugada, quando acordo assim, meio nebuloso, é que vem as ideias, vem os sentimentos e me renorteiam a vida. É quando eu namoro, é quando eu estou relaxado. Então, esse ócio que me era proibido é o ócio que me liberta. Eu percebo que eu invento alguma coisa, eu crio alguma coisa quando eu estou relaxado. Com essa certeza. Cadeira, essa câmera, essa camisa, tudo isso foi criado em momentos de relaxamento. Né? Mas o poeta, o filósofo hoje isso é filósofo. Não, o filósofo não, é dado mais valor à prática do que ao sentimento. Acho que é aí que a economia, o Karl Marx errou. Os afetos é que predominam. Mas eu entrei na área psi e abriu-se um mundo para mim. Um mundo de afetos. Um mundo de afetos. E nessa área psi, eu como cliente, eu acabei apreendendo. E hoje, quer dizer, toda a minha formação, leitura e tudo, é muito empírica. Né? Eu sou de orelha de livro, eu não sou um pesquisador que mergulha, eu leio muito. Eu acho que eu estou me tornando um erudito. Se você falar de qualquer assunto, eu falo desse assunto, às vezes, profundamente, a maioria das vezes, superficialmente. Né? É orelha mesmo de livro. Mas essas orelhas de livro, elas pintam para mim como pontas de iceberg. O iceberg está lá no fundo, está no livro. Mas aquela ponta de iceberg me dá uma noção, como a palavra. Hoje, a palavra me diz, é uma ponta. Atrás, embaixo, está o tom, está o sentimento, ali é que está o iceberg. E eu tenho navegado entre pontas de iceberg. E de vez em quando mergulho em algum iceberg. No caso do psi, eu gravei durante muito tempo diversos processos terapêuticos, havia relação, ajudei a organizar simpósios e tudo na área psi. Isso na década de 70. Houve um momento que eu larguei tudo também, deixei todo o trabalho e apostei no meu coração, que foi importantíssimo para mim, esse apostar no que eu sinto que é o meu caminho. Então, foi mudanças de trabalho, e vivi uma experiência naquela época hippie, né? Acabei indo para Amsterdã, levei aquele choque de outras culturas. Mas na área psi especificamente, eu acabei fazendo agora, recente, já maduro, eu fiz uma formação em terapia comunitária e foi um belo choque positivo também. No caso da terapia comunitária, que me alimenta emocionalmente, o terapeuta comunitário, eu fiz essa formação, na verdade, é um facilitador de conversas, não é um psicoterapeuta, não há interpretações,
Então, talvez a síntese seja quando a boca fala, o corpo sara, o corpo cala, Olha. e quando a boca cala, o corpo fala. Então aquilo que eu não expresso do meu sentimento, as minhas raivas, os meus medos, aquilo é expresso pelo meu corpo com dor de cabeça, com insônia, com dor de barriga, com distúrbio e, em última instância, com os cânceres da vida, a construção do... Então, quando a boca, esse ditado popular, para mim, é assim, quando a boca cala, o corpo fala. Ai, ai. E quando a boca fala, o corpo sabe. Então, a terapia comunitária é uma terapia da palavra, é uma roda de conversas, Sim. onde a pessoa chega na hora que quiser, sai na hora que quiser, fala se quiser, não fala se não quiser. Mas tem algumas combinações ali e tem um processo. E é interessantíssimo porque são normalmente 1h15, pessoas que não se conhecem, quando participa do processo, faz aquelas combinações, participa do processo, no final, são pessoas que estão se abraçando, estão numa intimidade afetiva que é indescritível, indescritível. A essência é que ali se fala dos sentimentos e se fala do eu. Quer dizer, uma regra básica, uma combinação básica, nessa roda, só vale falar da própria experiência. Entendi. Não vale falar do outro. Então, Ótimo. está constantemente eu falando de mim, eu. Eu percebo que essa combinação, eu utilizando na minha vida prática, eu sou muito mais escutado quando eu falo da minha experiência. Parte do pressuposto na terapia comunitária que o melhor doutor, o melhor médico de si mesmo, quem mais se conhece ou tem possibilidade de se conhecer é cada um a si próprio. Então, outra combinação é que não se dá conselho. Porque quando eu dou um conselho, na verdade eu estou sendo prepotente, eu sei mais sobre o outro do que o outro. Eu pretendo saber mais do outro que eu sou. E, na verdade, eu acredito isso. Cada um são tantas variáveis que ele pode ter me contado um casinho, estou com dor de cabeça, eu falo, toma um chá, mas eu posso falar, olha, eu tomei um chá quando eu tive dor de cabeça e eu me senti bem. Ó, eu calço esse sapato 42 aqui, é bom para mim. Agora, você calça 37, procura o seu sapato. Né? Então, só vale falar a partir da própria experiência, não vale dar conselho, não vale julgar. Eu tenho muita dificuldade em relação a essa combinação, porque julgar internamente, eu julgo porque eu sou carregado de preconceitos. Então, às vezes, chega uma pessoa com alguma característica, eu falo, mas sou eu me projetando no outro. Então, o que eu consigo fazer é não expressar isso e não constranger o diferente de mim, ou igual a mim, que me incomoda. Então, eu julgo internamente, mas eu não expresso esse julgamento, eu não constranjo o outro. Uma combinação, enquanto um fala, o outro escuta. Ótimo. O outro escuta. E todos têm a oportunidade de falar durante o processo todo. O que se percebe também nesse processo da terapia comunitária é que, como todos desejam falar, ou a maioria deseja falar, nós falamos muito em sínteses, como se fossem pontas de iceberg, a manchete de jornal. Quando eu falo de um incômodo, é uma roda para falar dos incômodos, se desejar falar. Fala assim, não, papai bate em mamãe, e papai é um... Não, não é papai. Eu sinto tristeza, eu fico com raiva, fico muito triste de ver papai batendo em mamãe. Então eu estou falando do meu sentimento. Do seu eu não estou falando papai é um... Não. Se, durante o processo, surgem vários temas. Vários temas. Cada um pode apresentar o seu tema que está te incomodando naquele dia. Depois há algumas identificações. E por que eu me identifico com tal? Me identifico porque eu já vivi, vovó batia em vovô, tá bom, só isso. Né? Mas, em um determinado momento, há uma eleição, uma votação, para ver qual daqueles temas mais pessoas desejam conversar hoje. Não é que o tema seja mais importante, porque considera-se também que sentimento não tem sofrimento, não tem tamanho. Cada um é que sabe o seu. Um perdeu o gatinho, outro perdeu a vovó, mas cada um sabe o seu sentimento. Então, há uma votação, cada pessoa só pode votar uma vez, e aí se escolhe um tema para aprofundar aquele tema.
Olha. Então, aquele tema é escolhido e vai se aprofundar esse tema. Agradece-se aos outros, que podem voltar na semana seguinte, se tiver nova roda de conversa, e apresentar o tema, se permanecer em sofrimento por causa dele. E aquela pessoa é convidada a aprofundar. Papai bate a mamãe porque ele bebe, ele está desempregado, e contextualiza e conta a história como um todo. E quando ele bateu, eu agarro na perna dele, aí começa a contar a história. E as pessoas podem fazer perguntas, mas sempre com a intenção de ou ajudar o outro a se compreender, a quem está narrando, ou o próprio perguntador. Normalmente a pergunta tem a ver com quem pergunta. Porque o problema do outro também é o problema da gente, né? Então, nessa história, né, a terapia comunitária, isso vai não crescendo, a pessoa narra, não vale perguntar fofoca, que cor que era do vestido, não é isso que nós queremos saber. Seu pai era agregar, assim. O que não agrega não é necessário, né? Feito esse processo, depois, essa pessoa que contextualizou, que narrou a sua história, é pedido a ela para respirar, ficar ali prestando atenção. Agora, e faça uma pergunta para todo o grupo. Quem é que já viveu alguma coisa semelhante? Ou do que fulano falou aqui, o que é que me tocou e que eu já vivi ou vivo? O que é que eu faço ou fiz para melhorar essa situação? Por exemplo. Aí vão surgir as soluções que cada um já fez e comprovou que funcionou ali na sua realidade. Na sua realidade. E aí vão narrando casos. É nesse momento que os olhares começam porque aí eu noto que eu não sou sozinho, que eu não estou só, que eu vivi situação muito semelhante e que eu encontrei um caminho. Isso vai gerando um conforto e, ao mesmo tempo, identificações. E, ao final, quando termina essa rodada, eu faço uma roda e o que é que eu estou levando daqui? Aí, cada um, eu estou levando daqui confiança, eu estou levando daqui, eu estou mais tranquilo. Aí eu fiquei com a fala de fulano, que bonito. E durante esse processo todo, se alguém se lembra de uma música, durante todo o processo, uma música, um caso, um provérbio, eu me lembrei. Encosta a sua cabecinha. Aí pronto, encosta a sua cabecinha se alguém está chorando. Deixa a vida me levar, aí todo mundo canta. É muito alegre o encontro ao mesmo tempo, paradoxalmente. Essa roda de terapia comunitária, quem criou esse método, criou há muitos anos atrás, 1970, 80, anos 80, e hoje é uma política pública. O próprio Ministério da Saúde financia prefeituras que trazem agentes comunitários, pessoas ali indicadas, para fazer formação. Porque o que se nota é que quando eu faço imposto de saúde, há uma pesquisa que 88,5% das pessoas que participam da terapia comunitária já não se encaminham para tratamento, já ali mesmo já se acalma. Olha as angústias. Às vezes chega para marcar uma consulta, um exame, faz a roda de terapia comunitária e já vê que nem precisou mais. Não precisou mais. Então hoje, nos postos de saúde, nós fazemos aqui no Rio, em postos de saúde, semanalmente, impressionante, os próprios médicos participam. Que joia! E muitas vezes tiram o jaleco e participam com o outro, não tem autoridade na roda. E é impressionante que aí se humaniza, tudo se humaniza, humaniza tudo, é fortíssimo. Pelo compartilhamento dos afetos. Dos afetos. Fantástico. Dos afetos. Então nós fazemos no Morro de Santa Marta, né, também é impressionante. Fazemos com classe média alta, pessoas ricas, fazemos com pessoas pobres, fazemos com universitários, fazemos com analfabetos, é tudo a mesma coisa. Ser humano é sempre o ser humano. É a mesma coisa. E casos assim, Luiz, você tem algum caso bem forte, bem marcante, assim, que você poderia relatar pra gente? Não, teve uma senhora, mas é de montão. Tem, às vezes surge uma pessoa em crise, eu não sei se suicida ou se mato, e com os afetos é impressionante. Sai de lá já de bem com a vida. Sai de outra forma e vai construindo. Tem uma brincadeira, tem uma moça que chamava Nice e hoje chama Nice. Essa é boa, essa é nice. Ela brinca porque é uma senhora agradabilíssima, é muito engraçada, a gente se torna amigo.
Teve um caso de uma senhora outro dia que contou, mas eu fiquei impressionado, e não foi na terapia, mas é relacionado com isso. Ela acordou, ela usava muleta, e acordou um dia com muita raiva. E chegou no quarto do marido, eu não tenho marido, eu tenho... E brigou e gritou. Chegou no quarto do filho, eu não tenho filho, ninguém se importa comigo, gritou. E saiu pra rua gritando. Quando cansou, ela encostou no poste. Cadê as muletas? Só de pôr pra fora aquela angústia toda. E ela conta isso e falou que as muletas estão em cima do guarda-roupa agora. Não é que se tornou feliz, mas como o corpo falando, fluiu. Olha que beleza. Fluiu. Eu tiro por mim, eu falando de mim mesmo, quando eu vou nas horas, eu me alimento, eu sempre saio melhor do que eu cheguei. O fato de eu poder falar ali, quando eu vou como cliente, como participante, não como facilitador, eu também coloco as minhas angústias, as minhas tristezas, os meus medos. Eu já fui, meu tema já foi escolhido uma vez, é impressionante como é que eu também sou acolhido e as questões que eu estava vivendo, vixe Maria, estava cheio de panelinha ali, o que a gente chama de tampa e panela. Tampa e panela. Você entra com a tampa e várias pessoas entram com a mesma panela. Esse método ele foi criado por Adalberto de Paula Barreto. E eu fiquei impressionado na formação, porque na minha turma, depois eu fiquei sabendo, porque na hora eu não sabia, mas depois tinha psicanalista, psicólogo, psiquiatra, sociólogo, mas tinha também pessoas com curso primário. Não há necessidade de formação acadêmica. O que há necessidade é esse desejo, essa vontade, essa intencionalidade, né, esse perfil de querer cuidar do outro. E eu só posso cuidar do outro se transborda em mim. Né? Eu não posso dar o que eu não tenho. Não posso dar o que eu não tenho. Eu percebo também aí, um aprendizado meu, até anterior a isso, que se eu me inibo, se eu não me permito, eu inibo os outros. Né? Se eu não beijo, quando eu vejo alguém beijando, lá está beijando. Né? Se eu vejo alguém requebrando, lá está requebrando. Né? Mas é porque eu não requebro. É uma projeção esse julgamento. Julgamento, né? O tempo todo. Né? O tempo todo. O Adalberto, que eu achei interessantíssimo na formação, que ele junta, para mim, que eu tinha gravado processo terapêutico na década de 70, interessantíssimo, porque eu tinha gravado metodologia Jung, psicanálise, Gestalt, bioenergética. Eu tinha gravado aqueles próprios, porque estava um boom de psicoterapias, eu estava no Bololô ali, eu gravei, fiz uma série de vídeos, pequenos vídeos, inclusive, sobre esses. Impressionante que depois, quando eu estava fazendo a formação com o Adalberto, eu vi ali Freud, eu vi Reich, eu vi Rajneesh, eu vi cultura chinesa. Ele juntou esse pacote, Paulo Freire, e mais, ele juntou o Adalberto, é interessante dele, quer dizer, eu não quero mitificá-lo, mas eu tenho o maior respeito por ele, porque ele, de origem pobre, acabou conseguindo se formar em medicina, fez 2 doutoramentos na França, de antropologia e psiquiatria, fez teologia no Vaticano, filosofia na Itália, e voltou para o Ceará e juntou com conhecimento popular. Nossa, traduziu tudo isso numa coisa super simples. Uma metodologia simples, tem uma base teórica fortíssima. Com certeza. Fortíssima. Resiliência, Paulo Freire, comunicação, a fé, tem aqueles pilares que ele chama. Ele acabou de escrever um outro livro agora que parece que não tem nada a ver com a metodologia, mas tem tudo a ver, que chama Quando a Boca Cala, o Corpo Fala. E ele tem uns pressupostos filosóficos ali que eu achei genial, que tem que ver com saúde. Ele fala o seguinte, pressuposto filosófico é o seguinte, se você considerar o ser humano somente como um ser biológico, então qualquer distúrbio que tenha, ou é medicamento, ou é corte. É isso. Sim, bem, ele é médico, né? Medicamento é corte. Né? Agora, se você considerar o ser humano também como um ser psíquico, que se expressa no ser físico, você vai ampliando. Ou seja, eu estou aqui preocupado e meu estômago contra. Opa, eu tenho
prisão de ventre porque eu tô... Ah, tá, eu tenho essa dor no peito. Ah, então o psíquico está aqui no físico. Se eu considero também o ser humano como ser espiritual que se expressa no físico, aí se amplia mais ainda. Eu me lembro de um aprendizado assim, a fé vem da experiência. Eu falei, pô, a fé vem da experiência. Quer dizer, quando eu vivencio uma situação, eu me emociono, aí eu acredito. Aí, para mim, hoje é mais fácil aceitar outras fés diferentes da minha, porque são vivências diferentes da minha. Então, bom, eu estava falando do Adalberto, que dos pressupostos filosóficos. Então, o ser biofísico, o ser psíquico se expressando no biofísico, o ser espiritual, e se também se considerar como ser relacional. As relações humanas? As relações humanas, aí se vai ampliando. Se você considera esse ser holístico, os distúrbios que porventura surjam, eles podem ser abordados de diversa maneira e várias interferências. Às vezes uma conversa resolve uma questão que é física. Daí a roda de conversa da terapia comunitária. E esse livro é um calhamaço, mas eu leio só as 50 primeiras folhas que tem essas pressupostos filosóficos, depois tem a chave de leitura. Não, olha, se uma pessoa, aí começa, aí pega cada ossinho do corpo e vai falando, esse ossinho corresponde a não sei o quê, não é matemático. Mas seria assim uma fisiologia emocional? Seria isso? Olha, exatamente. Na verdade, se uma pessoa tem um problema no joelho é flexibilidade. Sim. Talvez a pergunta que essa pessoa possa se fazer, uma pergunta, é como é que está a minha vida? Onde é que eu sou inflexível? Na minha vida. E ali talvez eu tenha alguma relação com essa inflexibilidade no joelho. É tudo sutil. Se eu estou doendo aqui, que peso é que eu estou carregando? O que é que eu estou carregando nas costas assim? Né? O que me faz ficar assim? Se eu estou assim, que dor de cabeça é essa? De onde é que vem essa minha preocupação? Preocupação. Então, ele sugere algumas perguntas que não são matemáticas, mas que podem ajudar a chegar perto daquilo que lhe incomoda, que lhe está fazendo, que está doendo. A terapia comunitária é basicamente nesse sentido. Que joia! E tem alguma restrição, alguma limitação, alguma contraindicação para participar da terapia comunitária? Nenhuma. Normalmente é interessantíssimo, porque tem pessoas que vão constantemente, tem pessoas que passam 6 meses sem ir, voltam, vem, vai criança, vai adolescente, vai adulto. Não há segredos ali. Se há um segredo se considera alguma coisa que eu fale ali e que se alguém lá fora souber pode me fazer mal. Então, se é isso, a sugestão é aguarde para si. Mas se tiver muito incômodo e você quiser falar, fale também. Se precisar falar para... Isso porque, na verdade, isso foi criado numa favela, em Pirambu, a primeira, e ali, se o nego abrisse a boca demais, podia ser, então, cuide-se. Então, as restrições são restrições de cada um. Claro. De cada um. Né? Até hoje, é uma metodologia que me alimenta mesmo emocionalmente. Eu participo, tem semana que são de 4 rodas regularmente, tem semana que são 2 rodas. Me fazem muito bem, é um alimento emocional para mim. E é nítido, as pessoas que participam, todo mundo assim sai bem? Como é que você observa a participação das outras pessoas? Os relatos me trazem uma aproximação afetiva e uma calma muito grande, uma tranquilização muito grande. E os relatos também de desmedicamentação. Já não preciso tomar aquele antidepressivo de manhã cedo. Olha só, que fantástico, hein? É a desmedicamentação. É engraçado porque as metodologias, né, essas metodologias de saúde, são muitas contribuições, tem muita coisa que está ao alcance de cada um. Eu estou falando, hoje eu percebo que eu tenho focado no que está ao meu alcance. Quer dizer, quando alguém fala assim, o governo não presta, não sei o que, eu falo, eu só quero ver isso uma vez, porque eu não tenho condições, eu posso contribuir numa passeata, escrever alguma coisa,
mas o que é que está ao meu alcance mesmo para eu fazer, para mudar esse estado de coisa? Não, eu posso, eu próprio ser um democrata, quer dizer, democracia lá em casa é muito bom, eu pratico todo dia. Eu posso me relacionar bem com a minha companheira, com os meus filhos, com os meus vizinhos, com os meus colegas de trabalho. Isso está ao meu alcance. Eu posso ser gentil, isso está ao meu alcance. Eu posso ser gentil comigo mesmo, eu posso me permitir prazeres. Então, isso está ao meu alcance. Aí eu tenho que me revolucionar internamente. Então, essa característica de que tem coisas que estão ao meu alcance, eu sinto que quando eu me transformo, quando eu sou gentil, quando eu faço alguma coisa, quando eu passo a me permitir coisas, naturalmente, eu estou transformando o mundo ao meu redor. Porque o exemplo que eu dou, o exemplo que eu sou por estar assim, ele fala mais do que minhas palavras. Eu tenho percebido isso com os meus filhos. Eles são muito mais função do que eu sou e do que eles perceberam em mim do que meu discurso. Porque às vezes meu discurso é contraditório. Meu discurso é do meu desejo, não é o que eu sou. Então, essa expressão de mim mesmo tem me facilitado a vida. Eu tenho percebido também que eu tenho limitações. Eu tenho limitações de preconceito e tudo. Então a vida Percebi também que o prazer pode estar no caminho, e é melhor que esteja no caminho do que na meta. Eu comer o feijão aqui pensando na sobremesa, eu não como nem o feijão nem a sobremesa. Então, o prazer está no processo. Eu estou almoçando, estou comendo, opa, que feijãozinho gostoso. E depois, se eu comer a sobremesa, opa, que sobremesa gostosa. Aí eu usufruo dos dois. Assim também em relação à sexualidade. Né? Se eu estou almejando orgasmo, eu não usufruo nem das preliminares. Aí já começa, Virgem Maria, e esse orgasmo que não vem. Né? É o aqui e o agora, aqui sempre, o agora, né? Sempre. Os franceses chamam o orgasmo de petit mort, né? É engraçado, é a pequena morte. Então, esse prazer no processo tem sido para mim uma descoberta na vida. Está aqui com você agora, está prazeroso, eu estou querendo usufruir disso, eu não estou pensando, depois eu tenho que telefonar para esse canto, falar para esse canto. Não, é agora. Isso tem ampliado minha vida uma enormidade. Os tempos e tudo. A vida tem se tornado prazerosa. No que está ao meu alcance. Agora, se eu ficar focado, eu tenho prestado muita atenção nas minhas escolhas no cotidiano. Isso, para mim, também está sendo uma descoberta, porque eu ligo ou não ligo a televisão? Eu liguei a televisão. Eu vejo essa desgraça aqui, ou eu vejo esse enlevo aqui? Essa desgraça. Esse enlevo, essa desgraça. Eu leio esse livro, eu converso com ciclano, eu converso com fulano. Eu caminho, eu como isso, cada escolha que eu faço interfere no que eu sinto, no que eu penso, no que eu falo. Então eu escolho a vida que eu tenho quando eu escolho. Agora, eu descobri que muitas vezes eu escolhia o pior para mim porque eu internalizei aquela cultura opressora. Eu agora escolho em função daquilo que me foi dito que era o legal e que não foi legal para mim. Eu levei um choque também. Eu viajei 3 vezes para fora para culturas diferentes. Hoje eu me pergunto quanto tempo os vikings demoraram para ser sueco. Né? Então, eu falo, não, tá bom. Quando eu leio Montesquieu de 1700, eu falei, aquela mesma coisa está acontecendo agora. Então, tem uma história da humanidade que eu tenho que ter alguma paciência. Eu tenho que ter alguma coisa. E eu posso mudar em mim, mas mudar o mundo, aí depende do mundo. Mudar o meu comportamento, demorei 40 anos fumando, sabendo que me fazia mal. Para eu parar de fumar, foi uma batalha. Pô, se para mudar o meu comportamento foi difícil, uma torneira pinga aqui em casa, às vezes eu fico com preguiça, demora uma semana para consertar. Como é que eu vou reclamar que fulano não está fazendo? Pô, minha torneira, vou consertar minha torneira antes. Aí o lixo, se eu jogo no bueiro, eu desconfio que nós somos os últimos. Eu quero voltar depois a essa coisa da saúde, mas eu estou desconfiando que
eu não sei nem direito o que é neurótico, nem o que é psicopata. Mas eu li outro dia que psicopatia seria aquela coisa de fazer mal aos outros e não ter culpa. Eu faço mal aos outros e não tenho culpa. Eu estou notando. E neurótico não. Neurótico é essa coisa de ansiedade, de preocupação, esse excesso. Eu falei, nós estamos sendo os últimos neuróticos. Porque eu vejo hoje cada vez mais pequenos atos psicopáticos em mim mesmo. Eu falo assim, onde é que está meu ato psicopático quando eu trato mal o outro e nem tenho culpa? Eu passo por uma pessoa e não vejo. Pessoas invisíveis, o garçom eu não vejo, o motorista de táxi eu continuo conversando aqui como se não existisse. A pessoa que varre a casa, ela não existe. Eu falei, pô, mas o que é isso? Então eu falei, não. E quando eu vejo os meus pequenos atos psicopáticos, de jogar um lixo no chão e não me preocupar, são pequenos atos psicopáticos. Quando eu ando na contramão com a minha bicicleta, quando eu passo, atravesso o sinal fechado, são pequenos atos psicopáticos. E gradando mais, eu falo assim, um executivo de uma multinacional dessa, pelo menos das que eu conheci, das que eu trabalhei nesses grandes, que coisa, ele demite assim, porque ele tem resultados. Ele demite e não se preocupa com o negócio da família, vai passar fome, não, ele quer o resultado. E aquele ato psicopático de visar o lucro, e não o lucro social, o lucro financeiro, para ter mais, eu queria voltar a isso depois, como é que eu entendo isso? Fala, porra, então esse cara, se os funcionários não seguirem a orientação, eles são demitidos. Então, dos resultados, então, aquilo é estrutural. Eu estou formando naquela instituição uma cultura psicopática. Ou seja, quando eu vejo agora um adolescente, um jovem, andando de bicicleta no meio do passeio, então, pô, mas isso são pequenos atos psicopáticos que estão cada vez mais tomando conta, uma cultura nova está surgindo. E é engraçado, porque na minha terra, em Salinas, estou falando muito? Não, agora estamos falando do que está ao meu alcance. Ao meu alcance. Tá jóia. Eu estava olhando na minha terra quando um bebê fazia parte da cultura, não eram todos, mas havia aquela coisa, a mãe queria desmamar, então passava borra de café no peito. Às vezes pimenta. Nossa. O bebê, tumba, nunca mais desmamava. Mas olhando do ponto de vista do bebê, fica aquele vazio, né? Porque alimentado, um vínculo. E de repente com um trauma. Um vazio. Como fica o vazio quando o bebê procura o olhar da mãe e não encontra quando está mamando. Aqueles vazios, ele não tem consciência daquele vazio. Mas pode ser que aquele vazio, os vazios que ele vai acumulando, durante o resto da vida, ele vai procurar preencher com alguma coisa. Comendo muito, comprando objetos, tendo poder sobre as pessoas. Então, é como se fosse reativo aquilo que eu estou desejando, são desejos reativos. No fundo, o que eu quero é afeto, eu quero ser acolhido, eu quero mamar. Mas eu nem tenho consciência disso. Então, hoje, eu vejo toda essa economia funcionando a partir dos vazios, inconscientes. Perde o sentido. Chega ao ponto dos objetos que me tem. Quanto mais objeto eu tenho, mais trabalho eu tenho com esses objetos. E vira um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Então eu eu tenho que varrer a casa tudo limpinho, porque eu quero minha alma limpinha, então eu vou varrer a casa limpinho. O que eu quero é limpar a minha aqui inteiramente, mas eu estou varrendo aqui, tem que estar tudo limpinho. Eu tenho que estar bonito, perfumado, estar arrumadinho. Tá? Olha como é que eu sou bonito, para esconder de mim mesmo esse negócio. Se eu tenho um gato, gatos são relações afetivas, o maior respeito, porque quem vivenciou alguma coisa com gato tem amor pelo gato. Então cada um tem. Mas um gato, eu não posso viajar porque eu tenho que cuidar do gato. Um cachorro, eu tenho que levar para passear todo dia. Então o cachorro é que me tem. Não eu pelo menos tem boa parte do seu tempo, com certeza. Né? E quanto mais objeto eu tenho, mais trabalho me dá. Então, essa construção dessa cultura atual, eu estou vivenciando muito isso em mim. E eu tenho limites.
tem uma questão que eu estou vivenciando hoje que eu não consigo resolver, eu não consigo. E é uma questão para mim que é fundamental e que eu preciso aprender a solucionar em mim. Eu tenho pensado, tem sentido, se um amor exclui outros amores. Durante toda a minha vida juvenil, eu estou aqui com você, eu estou profundamente envolvido com você. Meu afeto está aqui, eu estou todo aqui. Mas eu estou ali e eu estou profundamente envolvido com outra pessoa, meu afeto está ali. E ali, aí eu sinto, o amor é meu. É que tem hora que eu estou aqui, minha nuvem está aqui, toda essa egrégora, tem hora que está ali. Mas eu só posso me relacionar com aquela pessoa com quem eu tratei de ser fiel. Fiel à nossa relação, não fiel a mim, aos meus sentimentos. Essa questão que eu carregaria, eu posso hoje dar esse destino à minha vida e ter um amor livre. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com a casca de banana nanica, não usa vestido, só usa calção. Inverno para ela é pleno verão, existencialista com toda a razão, só faz o que manda o seu coração. Muito bom. João de Barro, 1950, Olha Sartre. Só. Existencialista com toda a razão, só faz o que manda o seu coração. Fala assim, pô, mas eu fazer o que manda o meu coração, eu sinto culpa, eu sinto medo. Ninguém topa, nem eu. Mas, ô Luiz, eu estou achando ótimo essas observações que acabam sendo soluções, né? Poxa, pequenos detalhes no dia a dia, o que está ao meu alcance? Pequenas reflexões que podem se tornar uma prática diferente e vão fazer toda a diferença na saúde, no bem-estar, no indicador do humor. Esse indicador do humor eu achei fantástico, né? Um termômetro. Então, se o meu humor está bem, eu estou bem. Se não está, o que está ao meu alcance para resgatar esse bem-estar. Muito bom. Cacilda Beck foi importantíssima para mim também. São pequenos lances. A Cacilda Beck, eu li um depoimento do Museu de Som ali dela, e tem um determinado momento que eu ando passando, ela fala, não tenho tempo para lutar contra, eu só luto a favor. Eu falei, puta merda, pô, que coisa maravilhosa. E isso interferiu na minha vida de uma forma positiva, profunda. Hoje, se alguém me chega e me... Não, esse problema é dele, eu vou comprar essa briga, eu vou entrar na justiça, vai me dar um trabalho entrar na justiça. Fulano está me devendo 3 mil reais. Não vale a pena não, deixa. E tem uma contabilidade cósmica que eu não entendo. Mas é fogo, essa contabilidade cósmica funciona, as coisas vão se ajeitando, é um fluxo, e a alegria retorna a cada instante, eu tenho que pegar. São as escolhas, é isso mesmo que você está falando, cada escolha. Cada escolha está ao meu alcance e vai me dar um resultado no final do dia e no decorrer. O exemplo aqui, você escolheu estar aqui, eu escolhi estar aqui, nós deixamos infinitas outras coisas para depois. Tem um filósofo que eu estou adorando ele, o Clóvis de Barros Filho. Sou fã dele também. Dele, ele conceitua a felicidade de uma maneira tão feliz. Ele fala, felicidade são aqueles momentos em que eu não desejo, eu desejo que não termine. Eu desejo que não... É isso. É isso. Se eu quero estar aqui, é porque eu estou feliz aqui. É isso mesmo. Muito bem. Luiz, mais alguma experiência ou dica nesse caminho do que está ao meu alcance? Olha, tem umas metodologias que têm me ajudado muito. Essa metodologia da terapia comunitária tem me ajudado. Essas escolhas da minha vida que está virando um método para mim escolher a cada momento o que é que eu faço, se eu deito, se eu durmo, se eu faço ou se eu não faço, escolher, porque a vida, né? Agora a Simone de Beauvoir falava no final da vida assim, eu não posso falar daqui a 30 anos, eu só posso falar há 30 anos. Quer dizer, essa sensação de eternidade em mim desapareceu. Mas eu queria falar sobre a automoterapia, foi muito forte para mim. A automoterapia foi por acaso, eu acabei realizando com um amigo um vídeo
com um médico que utilizava esse método. E ele contou que esse método foi o seguinte: em 1940, aqui na Santa... Em 1912, um francês começou, eu esqueci o nome dele, mas ele começou a fazer alguns a utilizar com animais. E utilizar, por exemplo, vaca estava com verruga, ele tirava o sangue da veia da própria vaca, aplicava na vaca e as verrugas caíam. Então, ele começou a utilizar essa automaterapia e alguns humanos começaram também a experimentar em si próprio. E em 1940, na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Rio, um médico chamado Dr. Jesse Teixeira, cientista, ele fazia operações, ele fez 150 operações usando esse método, e 150 sem utilizar esse método. E aí fez um estudo sobre isso, publicou esse estudo. Na prática, as 150 operações que ele não usou o médico, o método deu 20% de infecção hospitalar, porque era com éter, era mais complicado. Sim. E os outros, 100% do que ele não deu problema nenhum. Deu 0% de infecção hospitalar usando o método. Usando o seu próprio sangue. Tira o sangue da veia e aplica no músculo. Aí ele explicou isso num trabalho, e esse trabalho nós temos disponibilizado na internet, tudo que e aquilo foi o Prêmio Nacional da Revista de Medicina. Houve uma repercussão muito grande entre os médicos, e médicos próximos começaram a utilizar. Quer dizer, tira o sangue da veia, aplica no músculo. O que acontece é que os bichinhos que nos defendem, que eu não conheço meu fígado, mas do que eu entendi, os bichinhos, eles correm para se defender desse corpo estranho, que não é estranho, que é o sangue aqui no músculo. E eles passam, os macrófagos, que existem em 5%, não sei em relação ao que do corpo, eles passam de 5% para 22% nas primeiras 8 horas. Ou seja, quadruplica a resistência imunológica nas primeiras 8 horas. É muita coisa, né? E mantém aquilo durante 5 dias, depois abaixa de novo. Então, de 7 em 7 dias, se eu tiro aqui 5 ml aqui, aplico no músculo ou nas nádegas, eu reforço a minha resistência imunológica. Eu faço isso há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu não sei o que é um remédio alopático. Eu não sei o que é uma gripe. Eu não sei minhas defesas. Meus filhos eliminaram espinha utilizando a autohemoterapia. Nossa! Eu já tenho, depois desse vídeo, que mais de 3 milhões de pessoas assistiram na internet, eu recebo muito retorno de agradecimento, porque é lúpus, essas doenças autoimunes, essa contração muscular que dá aquela doença. Peraí, reumatismo? Esclerodermia. Esclerose múltipla. E reumatismo eu não sei, mas tudo e não houve um caso de contraindicação. Mas o que aconteceu? A Anvisa proibiu, o Conselho Federal de Medicina proibiu. Ou seja, eu desconfio que a indústria farmacêutica é pesada, porque a tendência é não usar mais remédio. Agora estão começando a surgir notícias que fulano pega o sangue, tira aqui, aplica na face, não sei, mas complicando o que é simples, criando dificuldade para vender facilidade. Incrível, né? Então, a autohemoterapia é um processo. A autohemoterapia tem na internet o vídeo completo, tudo isso tem no site, e se pesquisar se encontra. No meu blogzinho, que é luizsarmento.blogspot.com, nesse blogzinho, eu tenho ali um tanto de coisa, no links que eu gosto, tem tudo que é sobre autohemoterapia está linkado em vermelho. Então tem bastante material para quem se interessar. Então tem essa metodologia da autohemoterapia, da terapia comunitária, essa metodologia que eu utilizo em mim mesmo, das minhas escolhas, mas que na verdade, eu não sei nem se chama de metodologia, mas o jeito que eu encontrei para melhorar a minha vida é escolher a cada momento o que eu vou fazer em função do meu próprio humor. Ótimo. Agora, tem outras metodologias que facilitam a vida de maneira objetiva. Por exemplo, as redes comunitárias, que é uma metodologia, essa eu criei também. É simples. Ela pode ser utilizada focada num tema ou então num território. Vamos imaginar um território, uma favela. Sim. Fala assim, nós queremos aqui fazer um bocado de coisa, você podia... Então reúne aí, mapeia as pessoas interessadas na própria favela, moradores, não precisa ser liderança, nada, qualquer pessoa comum mesmo, e convida para um encontro. Pode ser pessoas de dentro e fora da favela, convida para um encontro. Esse encontro em roda,
nós fazemos uma pergunta: o que se oferece e o que se procura em relação à sua favela? Olha. Só isso. Aí cada um responde. Se tem 50 pessoas, 1 minuto para cada um. E escreve também aquilo. Eu ofereço, olha, eu sei, eu posso tomar conta de criança, eu ofereço 2 horas por dia, por semana, 2 horas por semana para poder cuidar de criança, se alguém desejar. E eu procuro um espaço onde eu possa cuidar dessas crianças. Pronto. Outro fala, não, eu sei fazer projeto e eu procuro gente, parceiro para fazer projeto relacionado a um time de futebol. Aí cada um vai falando as suas coisas. Eu procuro telha para o meu telhado lá da casa. Quando todo mundo fala, e todo mundo sabe que cada um procura e oferece, tem um café depois, e aí as tampas vão procurar as panelinhas. Automaticamente. E aí vão procurar, e vão conversar, e vão criar vínculos, e eventualmente parceria. Eu perco o controle, mas em compensação o movimento acontece. As metodologias, eu acho que o que tem característica da metodologia, que me atrai nas metodologias, é a metodologia que criam movimentos. Eu chamo de movimentos a mesma coisa que redes. Assim, quando eu sei de uma coisa e eu faço o que está ao meu alcance fazer isso, na minha própria iniciativa, por exemplo, autohemoterapia, eu sei de autohemoterapia, eu sei como é que é o método, e está ao meu alcance, eu faço um movimento, isso então gera um movimento, porque cada um que saiba daquela metodologia, ele pode utilizar. Quando eu sei da metodologia de terapia comunitária e passo a fazer, quando eu sei da metodologia das redes, e eu posso fazer uma rede aqui, depende da minha iniciativa. Né? Então, a metodologia da rede, ela foi implantada pelo Sesc Rio aqui. Nossa, eu trabalhei durante 10 anos lá, implantamos em vários lugares, apoiado por colegas, e hoje nós temos uma rede. Mas existem outros exemplos de redes montadas a partir daí, com temas. Por exemplo, tem a Rede Brasileira de Artistas de Rua, que se reuniram aqui inicialmente algumas pessoas, se espalhou, hoje está no Brasil inteiro. Olha só. E ao invés de participar de editais, hoje eles participam da elaboração de editais, se fortaleceram politicamente. Então, metodologia, autohemoterapia, terapia comunitária, redes comunitárias são métodos. Tem um outro método que eu experimentei só 2 vezes, é a instituição. Normalmente as instituições hoje, elas são muito fechadas. Eu não confio, eu controlo. Então eu controlo o ponto, eu controlo tudo, porque é tudo fechado. Eu viso o lucro para o patrão, então tem que controlar nesse conceito. Né? Então eu falo pouco com o outro aqui, porque se eu passar o conhecimento para o outro, eu perco a minha função e eu posso ser demitido. Então eu guardo tudo para mim. Então quando tem essa filosofia, essa ideologia, aí é difícil, porque está tudo muito constrangido. Mas quando há uma vontade de abrir, pode ser que se eu souber o que o outro faz, eu posso contribuir para isso e o que ele sabe contribuir para mim. E se eu souber o todo da instituição, eu posso fazer as minhas coisas aqui no meu departamento mais conscientemente. Então, com isso, tem um método que nós utilizamos em Moçambique, lá no Instituto Nacional de Cinema. Quando nós chegamos lá, tinha havido uma revolução e os colonizadores portugueses tinham saído e estava aquele caos. Né? Então, saíram com a sabedoria, o conhecimento e deixaram ali funções vagas sem técnicos tão capacitados quanto os que faziam. Deixaram um caos. Né? Então, quando nós chegamos, nós notamos que um setor não conhecia o que o outro setor fazia, nem conhecia. Então, o sujeito fazia, a tendência era fazer automaticamente as coisas sem ter noção da importância do trabalho seu para o todo. E nós sugerimos só o seguinte, que se o setor operacional, por exemplo, que cuida de varrer, manter os equipamentos e tudo, tem lá 10 pessoas, e essas 10 pessoas combinam entre si que 8 vão fazer o trabalho das 10 e que 2 estão disponíveis para passar uma semana no setor que quiser da empresa ou nos setores que quiser para tomar conhecimento de como é que funciona. Então, depois serão outras duas. Aí o formigueiro começa a funcionar. O que nós notamos, fazendo essa experiência também aqui no Sesc Ramos, é que aquelas pessoas do setor operacional que saíram para ir à biblioteca, trabalhar como assistente de bibliotecário naqueles dias, ou que foram para a portaria, ou que foram para o setor, elas voltaram com conhecimento
primeiro sabendo da importância do seu trabalho para aquele trabalho. Olha. Então passaram a atender de outra maneira. E às vezes falando, não, eu dou mais certo trabalhando aqui do que ali. Ou seja, já mudando de função. Na medida que a instituição esteja aberta para essa delícia que é trabalhar com prazer. O nosso filósofo complementou isso para a gente. Falou assim, happy hour é depois da hora do trabalho. Olha que perigo. Não pode, não. O ideal seria eu chegar às 8 horas, eu vou para o trabalho. Eu vou para o trabalho. Ô, Luiz, mas como é o nome desse rodízio? Eu chamei de rodízio criativo, mas rodízio criativo. Rodízio criativo. Mas dentro do meu redor, o que está ao meu alcance? O que eu posso fazer? E eu tenho certeza de que cada pessoa tem a sua sabedoria e se entra em contato com a sua própria sabedoria, vai encontrar um jeito de fazer o que está ao seu alcance para o bem da humanidade. Fantástico. Na sua opinião e baseado aí nessa sua riquíssima experiência, quais são as 3 principais mentiras sobre saúde que circulam na mídia? E vamos desmistificando aí. Tem não é reflexão, fruto de reflexão minha. Eu aprendi isso. Quando dói, quando eu sinto a dor, eu tomo um remédio e essa dor não passa, eu não tenho uma doença, eu tenho um sofrimento. Essa é a primeira mentira para mim, é da medicamentação. Que o remédio resolve tudo, como se eu não precisasse mudar o meu comportamento, rever a minha postura de vida, como se o remédio, uma pílula que me resolva a questão. Eu não acredito. Eu nunca vivi isso. Eventualmente a pílula pode ajudar alguma coisa, mas terá uma contraindicação. Uma outra mentira é que eu não posso me permitir prazer, que alegria, qualquer expressão da minha emoção, o choro, o medo, é que a mentira é que eu seria fraco por expressar meus sentimentos. Hoje eu sinto que é o contrário. Quando eu expresso meus sentimentos, aí é que eu me fortaleço, aí é que eu sou forte. E uma outra mentira, as mentiras são muito mentiras para mim mesmo. São as piores, né? As piores, são mentiras para mim mesmo. Ou seja, é que eu sou impotente. Eu não sou impotente. Eu não sou impotente. Pelo contrário, eu tenho um poder enorme sobre o que eu sou, sobre o que eu estou, sobre o que eu sinto, sobre o que eu falo, sobre o que eu penso, sobre o que eu leio. Eu posso escolher a minha vida. Eu não sou impotente, eu sou potente. Ótimo. E nessa linha, quais seriam os 3 principais erros que as pessoas cometem e que prejudicam a sua própria saúde? Olha, eu falar do outro eu não sei, eu posso falar de mim. Ótimo. Eu posso falar de mim. O que prejudica a minha saúde é quando eu escolho o que me faz mal. Quando eu escolho o que me faz mal, prejudica profundamente minha saúde. Se eu tenho a possibilidade de dançar, eu escolho fumar, eu prejudico minha saúde. Se eu tenho a possibilidade de comer um coco e eu escolho comer uma gordura bem gordurosa, eu prejudico minha saúde. É gostoso, mas hoje eu sei que eu sinto muito mais o gosto quando tem pouco sal do que quando tem muito sal. Eu perdi o gosto. Quando eu fumei, eu parei de fumar porque eu estava... Sexo para mim já não tinha aquele... Porque não funciona, né? Não funciona. Prejudica, todo mundo O sabe. gosto das coisas não funciona. Insônia, acordar de noite para fumar. Toda vez que vinha uma emoção, eu tacava um cigarro,
Porque na hora que eu precisava de oxigênio, eu tacava gás carbônico para acabar com aquela emoção. Nossa, essa foi boa, você afogava a emoção. Com um cigarro. Era um cigarro, era um corte de emoção. Então, quando eu escolho coisas que me fazem mal, essa é a principal mentira que eu conto para mim mesmo. Essa é a principal mentira. Eu não consigo ainda vislumbrar outra. Eu não sou onipotente. Não posso tudo. Eu tenho limites. Mas eu sou muito potente. E como eu estou percebendo que não sou só eu, não. Acho que a potência é geral. Gente é gente. Exatamente. Maravilha, Luiz. Luiz, quem gostou aí das suas reflexões, né? Para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você tem livros, você tem vídeos, DVDs, você tem site, aonde que o pessoal encontra um pouquinho mais aí dessa sua forma de pensar, de sentir e de agir? Esse sentimento de contabilidade cósmica, esse sentimento cósmico, está me tomando conta de mim de uma maneira muito agradável. É o seguinte, eu sou um senhor aposentado, eu me aposentei pelo INSS. Muito obrigado a cada um que participa desse processo hoje de me alimentar. Muito obrigado. Né? Trabalhei durante 49 anos e aposentei. Aposentei significa eu tenho um dinheiro garantido para minha sobrevivência. Uhum. São R$3.000, mas que dá exatamente para eu viver muito bem. Então, o que vem no mais é lucro. Então, na prática, eu coloquei tudo esse fato de aposentar me liberou para fazer muito mais o que eu gosto, de poder escolher melhor ainda. Né? Tem algumas coisas que eu tinha que fazer para sobreviver, mas que não faziam mal aos outros, mas que não eram minhas escolhas, só minhas escolhas. Hoje eu posso escolher mais. Mas na prática, respondendo a sua pergunta, www.luizsarmento, Luiz com Z, blogspot.com. Ali dentro eu coloquei 70, 80 vídeos que eu participei da elaboração, ou dirigindo, ou produzindo, ou coproduzindo. Tem ali os links que eu gosto, tem os textos, e eu escrevi 2 livros. Um primeiro, Uma Vida em Comum como Qualquer Um, que eu lancei como edição do autor e que está se esgotando agora. Tem um editor interessado, eu vou chegar perto para ver se publica. Mas de qualquer forma, o texto original está nesse sitezinho. Ótimo. E tem um outro livro que eu lancei só virtualmente e que também está disponível no site, chama O que está ao meu alcance. Ideias e metodologias para movimentos individuais e sociais. Esse O que está ao meu alcance, que eu lancei virtualmente, está no site, e ali tem essas metodologias que eu falei aqui, elas todas estão descritas ali. Ah, que beleza. Tá? Maravilha. Eu levei um choque, na verdade, eu nasci em Salinas, Uhum. lá era um mundo de uma cidade pequena, onde não tinha rádio, televisão, jornal, luz, não tinha nada. E quando eu saí, os mundos foram se abrindo, né? E as lembranças daquela fase são lembranças muito das poucas lembranças, que foi a primeiríssima infância, mas as lembranças, quando eu consigo chegar perto delas, é impressionante como é que marcaram em mim a minha vida, os meus afetos. Os afetos iniciais me marcaram para o resto da vida. Eu levei, então toda a minha formação foi uma formação muito prática, muito objetiva, muito pragmática mesmo, né, de realizar as coisas. Eu acabei me formando em economias, eu não sei até hoje o que é economia, não aprendi direito, mas me formei em economia e nunca exerci essa função, que hoje eu sinto como extremamente árida, né, como a economia, vamos dizer, matemática. A economia como um todo, eu acho que eu entendo como um fluxo das coisas e dos sentimentos, de tudo aí muda, né? Entra a economia emocional no jeito. Mas eu levei um choque
choque. A primeira vez que eu levei um choque, quer dizer, um choque bom, foi com a leitura do Eliel Reich, O Combate Sexual da Juventude. Eu li esse livro, e esse livro me despertou para uma sexualidade sem culpa. Porque lá atrás, o que me marcou profundamente, e marcou mal, é uma coisa que me impregnou tanto que eu carrego até hoje, mesmo tendo racionalizado, foi a questão das limitações que o catecismo trouxe para a minha vida. Eu perdi a inocência quando me foi ensinado o catecismo. Aos 7 anos de idade, eu totalmente inocente, né, tendo internamente algum conceito, internalizado o que era certo, o que era errado, mas muito no campo daquele mundo de afetos que eu vivia. De repente chega uma regra externa falando, olha, tem 10 mandamentos aqui, 7 pecados capitais, e se você não seguir isso, você vai ser castigado. Se você transgredir, você vai ser castigado. Olha, você não pode ter ócio, você não pode ter raiva de seu pai, você não pode desejar outros objetos, sexualidade nem pensar, né? Se tiver raiva de Deus, então, aí você... É muito peso para uma criança, né? E aquilo conceituado, o que era pecado mortal, que você vai para o inferno, e aí é o resto da vida queimando naquele fogo eterno. A imaginação foi para as cucuias. E eu passei a ter dúvida sobre o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, e me limitar. E o que eu entendi ali da cultura católica foi muito pesado para mim. Depois é que, mais tarde, eu em Moçambique, caiu uma ficha. Falei, não, se eu transgrido, eu vou ser castigado. Então, se qualquer coisa que eu faça que vá contra os 10 mandamentos e 7 pecados capitais, eu vou ser castigado. E se eu for castigado, se eu não for castigado agora, eu vou castigado depois da morte. A imaginação foi para longe. Aí, a única forma que essa metodologia cristã me permite é o seguinte, eu fazer um exame de consciência, me arrepender profundamente, confessar a um padre, fazer uma penitência e voltar a ser comedido. Mas só tem que as tentações são enormes. São enormes. A toda hora é tentação. E a toda hora transgressão, exame de consciência, confessar a penitência. Nossa, mãe. Então, de dia vinha a vontade, do desejo sexual, toda aquela coisa da puberdade, da masturbação. E à noite, ajoelhar no milho, rezar, pedir perdão e dormir fechado. Bom, quando eu saquei, em determinado momento, que toda vez que eu chegava perto de algum prazer, porque ali os 10 mandamentos e 7 pecados capitais são proibições de prazeres, toda vez que eu pensava no prazer, eu falava, lá vem castigo. Então, para evitar o castigo, eu evitava o prazer. A alegria se tornou insuportável. Quando eu percebi isso em mim, eu falei, o único jeito de eu viver é eu transgredir a meu favor. Se eu não faço mal a outro e faço bem a mim, o que me impede? Qual o problema, né? Qual o problema? E a partir daí, quer dizer, toda uma vida de tentar, na verdade, criar minhas próprias regras internas com esse senso ético. Isso, para mim, foi um marco. E o Reich me ajudou profundamente nisso. Luiz, muito obrigada mesmo por você ter recebido a gente aqui na sua casa, com todo carinho, com todo afeto. E muito obrigada por trazer, por compartilhar, poxa, uma maneira tão legal de ver a vida, né? De praticar, de pensar, de refletir e principalmente de viver. Obrigado, muito obrigado. Estou adorando, tá? Essa porque você sabe disso, né? Porque quando junta assim pessoas que se respeitam dentro de uma família e se tratam afetuosamente com ele, isso enleva o ambiente todo, impregna o ambiente todinho. Então minha casa está em alto astral. Muito bom, estou adorando. Tudo muito bonito.
E eu espero que quem esteja nos assistindo fique tão feliz e goste tanto, né, dessa mensagem, assim como eu estou aqui amando e adorando receber essa sua mensagem pessoalmente. Para mim é uma honra. Muito obrigada. É engraçado. O Adalberto, ele para mim, ele fala assim, eu só percebo no outro o que eu tenho em mim. Então, toda vez que você me elogia, eu falo assim, mais uma panelinha ali.